Olá, seja bem-vindo ao programa Educação da Vida, aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Se você ainda não tiver inscrito no nosso canal, inscreva-se e assim que estrear um programa novo, você será notificado e poderá acompanhar sempre conosco. Deixe também aqui seu nome, o local de onde você está falando, vamos compartilhar aqui um pouquinho, trocar um pouquinho aqui de experiência, fique à vontade para deixar aqui o seu recadinho. E ao final do programa, se você gostar, e eu tenho certeza que vai gostar, deixe o seu like e compartilhe com os amigos, com aquela pessoa que você acha que vai gostar ou que precise assistir. Bem, para o nosso tema de hoje, bastante atual e relevante, nós estamos compartilhando uma gravação que aconteceu no 4º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida. É um bate-papo entre o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e a psicóloga Joeli Rosito Bento. É uma troca de experiência vasta, riquíssima em informações e tudo que a gente precisa para abordar esse tema. Então, o programa está um pouquinho mais extenso do que aquele que você está acostumado usualmente, mas é imperdível. Fique conosco e acompanhe. Depressão e suicídio, vamos falar sobre isso. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Joeli, eu queria começar com você uma conversa falando de suicídio, né? De uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha 20 e poucos anos de idade e fui tomar um café numa padaria lá em Botucatu. Na época eu estudava zootecnia na Unesp de Botucatu. E conversando com um amigo assim, a gente batendo um papo e tal, e ele falou para mim, olha, estou com problema com meu pai, a relação com o pai está ruim, está muito difícil. E eu, aos 20 anos de idade, sem muita experiência, tentei, ao invés de ouvi-lo, com mais calma, com mais paciência, eu disse para ele, olha, isso é normal, né? Eu também tenho, isso passa, não esquenta a cabeça, e mais ou menos com meus 20 anos de idade falei assim. Bom, a gente saiu da padaria, eu cheguei na minha república, depois de mais ou menos 1 hora, e o pessoal da minha república me procurou para dizer que ele tinha se suicidado. Aí eu não acreditei naquilo, falei, não, vocês estão de brincadeira, não brinca com uma coisa dessa, gente, isso aí é sério. Eu estava com ele agora, faz coisa de 1 hora. Pois é, mas ele se enforcou na república dele. Então, aquilo foi muito impactante para mim, como eu disse, né, a gente já conversou sobre isso. E, olha, é um luto difícil, hein, de superar, porque até hoje eu me pergunto se eu poderia ter feito alguma coisa diferente para ter evitado o suicídio desse meu amigo. Não tinha uma convivência muito próxima e isso então mexeu comigo. Então, Joeli, por favor, né? O aumento de número de suicídios no Brasil, 35 jovens se suicidam por dia. O que está acontecendo? Pergunta difícil já, não? Quero agradecer a honra do convite e o desafio, né, de falar de um tema que é bastante delicado, mas
que atravessa as nossas vidas, está muito perto de nós. E a realidade disso tudo é que não existem receitas, respostas prontas, mas nós temos um caminho sempre de muita reflexão e bastante boa vontade em acertar minimamente, que já é bastante importante, né, Marcos? Mas, enquanto você falava do seu amigo, eu fiquei pensando, você tomou um contato muito próximo com uma situação que aparentemente era gratificante, amizade, e isso virou, né? Virou um desconforto imenso, uma preocupação, uma tristeza, e você disse bem, você também passou pelo seu processo de luto. Ainda que talvez não fosse alguém com tanto vínculo, né, um colega de curso, de faculdade, mas nós podemos dizer que você também é um sobrevivente da morte desse amigo, né? E a questão que ronda quando isso acontece com algum ente querido nosso, é essa pergunta: o que eu poderia ter feito para evitar? E, assim como tudo isso está muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso meio social, nós também contemplamos as estatísticas, como você disse, né? Um aumento muito grande do suicídio entre jovens de 15 a 29 anos, crianças. No Brasil, a maior taxa sempre foi entre idosos. Mas nós contemplamos o que acontece na sociedade, mas eu imagino que o caminho do nosso fortalecimento é pensar primeiramente nas nossas questões. Como ficam para nós essas questões, né, de vida e morte? Porque enquanto isso não chega até nós, uma notícia dessa que é tão assustadora, nós muito provavelmente vamos sendo cada vez mais afastados dessas reflexões, né? Um dia eu vou finalizar o meu ciclo aqui, e eu estou preparado? Vocês já se fizeram essa pergunta, né? Se hoje fosse o meu último dia, eu estou preparado? E é muito interessante, muito importante trabalhar essa resposta interna. Porque se você pensa, não estou preparado, não. O que é que falta então? Falta me reconciliar com algumas pessoas da minha família. Falta voltar um pouquinho e tentar, de alguma forma, consertar algo que eu fiz. Quando a resposta é negativa, isso é um grande sinalizador que nós devemos entrar num processo de autorreflexão e entrar em ação com algumas coisas do nosso dia a dia, que é muito importante. Mas quando nós perdemos alguém por suicídio, né, que é uma morte tão impactante, duas perguntas: o que eu poderia ter feito para evitar? E naturalmente vai rondar alguns pensamentos, que é assim: como eu estava com aquela pessoa? Estava tudo bem entre nós? Então, é muito natural fazer esse balanço. Mas, na nossa condição humana, né, na nossa plena condição humana, nós deixamos muitas vezes para fazer esse balanço, essa reflexão das nossas relações diante de situações extremas como essa. Quando, na verdade, o grande recado desses acontecimentos, para nós, eu acho que o grande aprendizado é essa reflexão poder permear o nosso dia a dia.
como eu estou com as pessoas que eu convivo, como eu estou com os meus pais, os meus familiares. E a Seichonoye, o ensinamento da Seichonoye tem essa preciosidade, né? Que é o convite à reconciliação, o convite à harmonia. E o perdão, ele é um processo bastante desafiador, que começa a partir do momento que nós tomamos uma decisão, né? Pela reconciliação, pelo estar bem. Então, diante da proporção desse fato, né, Marcos, você ilustrou uma situação que todos nós já atravessamos, um processo de luto, e nós chamamos isso, né, quando falamos a respeito de suicídio. Agora, setembro, teve a grande campanha, né, do Setembro Amarelo, e é tão importante isso na sociedade, porque chama as pessoas para uma consciência e maior solidariedade. A maior parte dos assuntos estão relacionados à prevenção do suicídio, quando nós também devemos pensar a respeito da pós-venção. O que é pós-venção? É um trabalho de cuidado com os sobreviventes, né, daquele acontecimento, com os familiares enlutados, porque é um luto bastante difícil de ser superado. Se instala uma culpa, questionamentos, a pessoa vai se sentir em dívida, né? Então, talvez a sociedade não está olhando tanto para essas pessoas, né? Tão preocupados com estatísticas, é verdade, nós temos que pensar nisso, atentar para isso. Mas muitas pessoas estão vivendo a sua dor de forma muito particular, porque isso eu digo, né, para nós que temos um funcionamento dentro de uma possibilidade de saúde mental. É sempre importante questionar, sim. É um questionamento que cabe. O que eu poderia ter feito melhor? E talvez o grande sentido de estarmos aqui nessa noite é conversar sobre esse assunto, pensar em possibilidades, né, pensar em alternativas, enquanto nós convivemos com pessoas que estão mergulhadas em profunda angústia e se sentindo sem saída. Eu até vou aproveitar para fazer uma pergunta para você, porque a gente nota, por exemplo, hoje um distanciamento das crianças, da família, né, como todo com as crianças, né? A gente terceiriza a educação, terceiriza, enfim, né? O convívio diminuiu muito. E o que eu tenho percebido, essa é uma questão que eu acho que eu trago aqui, o pertencimento. O Winnicott fala da importância do ser humano sentir-se pertencendo a alguma coisa ou a alguém. Será que essas crianças, esses adolescentes, eles se sentem pertencendo? Isso diminuiu de um tempo para cá e também está causando, por exemplo, levando esses jovens ao suicídio ou pelo menos à depressão? Porque cadê meu pai e minha mãe? Cadê minha família? Cadê, não é? Isso não pode estar levando esses jovens a pensar em suicídio? Sim, essa questão do pertencimento. Nós, na nossa condição humana, nós existimos a partir do olhar do outro, né? E a partir do socorro do outro. Porque, veja, enquanto somos bebês, se não há prontamente alguém para cuidar de nós, vai ser muito difícil enfrentar a vida, né? Então, eu acredito assim, quando falamos de suicídio, é muito delicado, porque existe uma tendência também muito grande de rotular alguns conceitos. E suicídio é um fenômeno bastante complexo, e vamos dizer assim que de causas multideterminadas. São muitas causas, são muitas situações. Mas quando nós pensamos, né, ter coragem de tomar essa atitude diante da própria vida, logicamente tem um processo de angústia muito intenso. E que o adulto vai sentir de uma forma,
a criança sente a vida de outra e o jovem, o adolescente, também de um jeito bastante específico. Nós podemos pensar na história do adolescente na sociedade, né? Nós falávamos de algumas décadas atrás, em que nós fazíamos as nossas refeições à mesa com os nossos familiares. E os pais perguntavam: como foi, filho, o seu dia na escola? Ah, meu amigo brigou, mas e aí, o que é que você fez? Né? Enfrenta assim. A mãe dava dicas. Era uma televisão só. Computador, né? Não existia. E uma televisão mesmo, né? É. E ainda tinha o controle remoto, né? Que o cara tinha que levantar e trocar de canal com. Isso. E existia essa questão, talvez, de não eram tantos bens materiais, né? Que vamos dizer assim, né? Então pode continuar, que eu estou gostando da história. Quer dizer, o pertencimento, né? Eu acho isso uma coisa bastante importante para os educadores pensarem. Sim. Então, nós podemos pensar num meio familiar, né, nessa época, em que existia mais o exercício da afetividade, do acolhimento, né? Não, meu filho, mas tirou nota 0, batalha, você é capaz, vai melhorar, né? É tão lindo atender pré-adolescente, as meninas falam assim, sabe? A minha melhor amiga não quer mais falar comigo, né? É a época da minha melhor amiga, o meu melhor amigo, é lindo isso tudo. Então a mãe diz, não, mas tem outras amigas, tem outras pessoas para conhecer. E nós passamos, né, tanto tempo, e hoje isso evidentemente falta. Esse investimento na afetividade com os filhos, né? A psicologia tem um termo técnico que fala investimento libidinal, ou seja, o que falta para o adolescente, para o jovem hoje? Se sentir visto, percebido, desejado, né? Sentir que a existência dele nesse mundo é importante. Então, se instala uma sensação de desamparo. Embora eu tenha muitos amigos, eu tenho 5.000 amigos no Facebook, né, nas redes sociais, sou um cara muito querido, muito importante, porém, é atravessado por um vazio na alma muito grande, né? Porque falta o contato de fato. Então, essa sensação de pertencimento vai muito de encontro com essa ideia. Eu pertenço porque eu sou importante. Tenho uma razão de ser, eu tenho um lugar. Eu tenho um lugar na minha família, eu tenho um lugar no meio da minha escola, eu tenho um lugar na minha religião, porque eu sou querido, eu sou desejado, as pessoas fazem questão da minha presença. Então, o adolescente, eu penso, né, se a gente tiver que falar de alguns sentimentos mais característicos, que dispara essa sensação de angústia tão grande. O desamparo, o fato de não se sentir tendo um lugar na vida das pessoas, né? E um desespero enorme, né, diante das dificuldades. E nós nem podemos dizer dificuldades normais, pequenas, porque para cada pessoa que atravessa um problema, o nível do sofrimento, né, é inquestionável. Então, eu sinto isso, Marcos. Os jovens da atualidade, né, têm essa característica de ir muito rápido para um desespero, se sentir sem saída, porque os recursos, né, o fortalecimento emocional, que vem do ambiente, que vem de questões da própria personalidade, isso está ficando muito solto. Nós estamos aqui para tentar amarrar mais. Olha, já tem um monte de pergunta aqui, mas vamos caminhar um pouquinho na discussão para depois abrir. Você estava falando sobre a questão dos fatores, você tocou nessa questão de fatores de proteção, né? Muitas não, dá para a gente ficar aqui até umas 2 horas da manhã. Os fatores de proteção, né, Julie? Porque, por exemplo,
A gente convive com crianças, eu fui convidado para fazer uma roda com alunos de uma escola estadual, 6º até o 3º ano do ensino médio, né? E aí, essa roda foi muito impactante, porque eles começaram a contar quem estava se mutilando, quem já tinha tentado suicídio. Os que estavam se mutilando diziam que sentiam-se aliviados quando começavam a se cortar. E aí, na roda, eu incentivei eles a se apoiarem mutuamente, coisa que a escola não estava fazendo, né? Então, essa questão de fator de proteção, como você falou, bom, vamos lá, eu pertenço a algum lugar, né, mas eu sinto que eu não pertenço à minha família, né? A escola pode também ser um fator de proteção, junto com o grupo, com a sociedade, com a religião? Completamente. Eu estava ali assistindo a sua brilhante palestra, aprendi muito. E quando você disse a respeito das comunidades de aprendizagem, né? Essa interação no meio escolar, eu fiquei observando, dar ao aluno a possibilidade de ensinar o amigo. Tem muita coisa em jogo aí, coisas importantíssimas, né? É dizer para ele, olha, você tem potencial para ajudar o seu amigo. Olha como ele é importante. Então, esses trabalhos na escola, né, a própria função da escola em si, o desejo da professora, a preocupação com os alunos, isso tudo contribui para que cada um trabalhe o resgate da própria identidade, né? Então, quando você aciona pessoas para contribuir lá com a construção da horta, os alunos não sabem fazer uma horta, mas tem uma senhora lá, uma vizinha do bairro, que vai vir e vai ensinar. Ela vai prestar um trabalho de amor, né? Um trabalho voluntário. Mas você também está mexendo com a vida dela e com as emoções dela de forma positiva. Porque ela está dizendo assim, nossa, eu sou importante. O que eu sei fazer, que é tão pouco, contribui para a vida de alguém. Então ela passa a existir. Quando alguém me enxerga, quando alguém percebe o que eu posso ter de bom, nesse momento a pessoa passa a existir pelo caminho do pertencimento. Então, a escola tem um papel fundamental, né? É resgatar as relações, porque se formos pensar no caminho que leva ao grande desespero, é o caminho da angústia. Tem muitos fatores, né? Nós vamos falar disso ao longo desse tempo, que são motivos para o suicídio, mas grande parte da angústia que nós vivemos provém das nossas relações, provém dos relacionamentos. Então, a escola é uma grande propulsora disso, de proporcionar esse trânsito pelos relacionamentos, pelas diferenças, né? E que isso tudo, eu imagino, ajuda muito a fortalecer emocionalmente e prepara mais para a vida. Lembrei daquilo que a gente diz numa das normas fundamentais, né? Ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos, né? É claro que Joeli fala também muito sobre essa questão da gente tratar o outro como filho de Deus. O professor Masaharu Taniguchi, então, inclusive diz, né? Você está diante de uma pessoa de um elevado caráter, só isso já diminui o pesado fardo kármico que ela carrega, né? Na verdade, assim, talvez seja o fato dele ter também, dessa criança, desse adolescente, ter também um modelo, né? Que às vezes ele não consegue ter na própria casa, porque eu estava numa roda de conversa com um menino que já tinha tentado se suicidar, e quem evitou o suicídio foram os grupos de amigos deles. Eles formaram um grupo de amigos de WhatsApp, que eles se alertam, né, quando a pessoa não está muito mal. Isso numa escola estadual, muito interessante. E um deles, né, falando assim na roda, olha, esse aí já tentou se suicidar 2 vezes, se não fosse a gente, ele estava morto. Assim mesmo, falando uma tranquilidade. Se você quer me contar um pouquinho, quer contar na roda o que aconteceu, falou dos problemas com o pai dele, né? E muito interessante, quando uma menina que estava na roda disse assim, eu já passei pelo que você passou. E eu disse, você quer contar como você superou?
E nessa troca entre eles foi algo assim impressionante. Então eu comecei dizendo ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos, porque é uma forma de você ser atencioso, é o saber ouvir. Sim. Então eu acredito que o professor, como diz o Rubem Alves, não deveria fazer só o curso de oratória, um curso de escutatória, saber ouvir. Eu vou só dar um exemplo aqui para você comentar sobre essa questão da escutatória, da roda de conversa, do saber ouvir, porque justamente foi procurando o CVV Samaritanos, que eu fiquei 3 anos de voluntário, e no CVV eu aprendi a escutar. E uma das coisas que eu queria passar para vocês, eu falei com a Joeli, foi que num dos treinamentos eles diziam o seguinte: não importa o tamanho do problema, importa o que você está sentindo em relação ao problema. Então, assim, não me interessa saber qual é o seu problema em si, qual é o tamanho desse problema, mas o que você está sentindo em relação a isso. Foi muito forte, porque quando uma criança, às vezes, está diante de mim e ela começa a falar sobre alguma coisa, a primeira pergunta que eu faço é: o que você está sentindo em relação a isso que você está me contando? Isso me ajudou bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da roda, da escutatória, se isso ajuda de fato, porque é uma coisa que está na mão dos professores, não é? Se a gente sabe ouvir, não é? Isso seria interessante como uma forma de vocês conseguirem lidar com essas difíceis questões que nós estamos enfrentando na escola. Isso é uma questão delicada, mas de extrema importância mesmo. Enquanto você falava, eu pensava aqui. Quando todos nós, eu como psicóloga, psicoterapeuta, todos vocês como educadores, pessoas de outras profissões, em algum momento da vida, alguma pessoa vai chegar, pedindo socorro, em estado de desespero. Isso dá um gelo, Porque a pergunta que você se faz é a seguinte: o que dizer quando a pessoa confessa uma situação dessas? Eu não quero mais viver, eu estou cansado, não tem saída para mim. Isso dispara em quem está junto, um estado de ansiedade, de inquietação, porque é um momento importantíssimo da vida da pessoa. É um marco na vida da pessoa. E como se portar, o que dizer de fato? Então, eu acredito que, pelo meu exercício do dia a dia, eu já me peguei em situações assim, querendo falar rapidamente, querendo vir com respostas prontas, Mas esse exemplo que você deu, da amiguinha que disse lá na roda de conversa, eu também já passei por isso. Muito bem, então vamos pegar esse exemplo. Nós, na nossa condição, quando alguém vem e declara desesperadamente que quer tirar a própria vida, dizer isso, eu também já passei por isso, então aí eu vou contar publicamente para vocês um segredo, tá? Que é para guardar, no coração. Isso é uma questão delicada, Porque às vezes, veja, você está tomado também por uma angústia, porque é um momento ali muito importante. Você tem que encontrar o que dizer e tem que saber como conduzir a situação. Dá vontade de dizer, eu também já passei um dia por isso, mas cuidado, porque às vezes, para tentar socorrer o outro, você vai contar uma história muito comprida a respeito de si mesmo e vai esquecer do ponto central, que é a angústia do outro. Então, nesse processo de escutatória, e aí é um recurso utilizado pela psicologia chamado validação. Isso qualquer pessoa pode usar, qualquer pessoa, digo assim, de outras profissões, tá? Pensem nisso assim, não se esqueçam. O que é validação? Você não precisa necessariamente ter o que dizer num primeiro momento, porque a pessoa vem,
né, sobrecarregada de uma angústia terrível. E ela precisa encontrar um lugar para essa angústia. Essa angústia precisa ter um lugar. E quando a angústia não tem lugar, ela vem para o corpo, né, em matéria de automutilação. Mas você está ali, também num processo de ansiedade e aflição. Então, ouça, né? Eu não sei como é que chama esse recurso aí na língua portuguesa, vou recorrer ao Johnny Bento, meu irmão, né? Quando a gente diz assim, ouça com os ouvidos do coração, não sei como é que chama isso, mas nós usamos isso, não é? Ouça com o coração, esteja inteiro para o outro. Você precisa de mim, esqueci de tudo, estou aqui, estado de presença. E ouça. E a técnica da validação, o recurso da validação é assim. A pessoa está dizendo, está contando a pior parte. Você não imagina o que aconteceu comigo na minha infância. Ela está contando a parte mais triste. Então você pode dizer, eu imagino como você se sente. Né? Eu posso fazer uma ideia de como é tudo isso para você. Sabe, você contém, né? Você dá o suporte para a pessoa. Isso chama-se validação. Eu estou te entendendo. Eu estou imaginando. Ou seja, eu estou com você. Eu estou aqui com você. Perceba que não é momento de dar saída, porque a pessoa não chegou nesse momento. De repente, ela não quer ouvir uma saída pronta, né? Uma fala tirada da gaveta. Mas você é tão jovem, tão bonito, tem toda uma vida pela frente, né? Para de pensar nessa besteira, imagina como seus pais vão ficar. O que você acha que Deus vai pensar de você? Olha, pensa bem, hein? Você sabe para onde as pessoas vão quando elas se matam. Né? Isso é muito comum. E isso tudo é o que nós não vamos fazer. Julgar, né? Trazer para o lugar comum, não, é uma vida que está ali. É a vida mais importante do mundo, está ali presente na sua frente naquele momento. Não tem que dar saída, não tem que dar resposta pronta. Tem que acolher. Eu estou aqui, né? Isso é o chamado processo de empatia. Empatia é uma palavra meio corriqueira, mas não é um processo muito fácil. Que quando você se disponibiliza a realmente estar com o outro, ele vai falando e naturalmente você vai encontrando o caminho para lidar com aquilo, porque às vezes a pessoa ela não quer a saída pronta. Ela quer o acolhimento. E a partir daí ela começa a encontrar caminho. Sabe por quê? Existe também um recurso da psicologia em jogo aí. O recurso da psicoterapia, né? Em que o paciente, então, ele vem e fala da sua queixa, fala das suas questões. Vocês já devem ter visto, né, em quadrinhos, em filme, em séries, né, daqueles terapeutas tão chiques, né, que tem o seu divã. E o paciente fala, e tem aquela figura lá do terapeuta fazendo as suas anotações, quieto, com aquele óculos. Eu preciso ter um óculos. Mas aí nós pensamos, por que a pessoa fala tanto, o terapeuta fala tão pouco, e a pessoa melhora, ela se fortalece? Ah, porque tem uma coisa em jogo aí. Enquanto você fala e tem liberdade para falar e vai encontrando a tua sequência, você mesmo se ouve, né? Quando você conta a tua história para alguém, você é a primeira pessoa a se ouvir. Então, você vai conseguindo fazer um outro encaixe lá nos seus pensamentos. Então, a pessoa vai contando para você o desespero e ela mesma vai tendo alguns insights,
Nossa, mas também eu deixei aquela pessoa fazer isso comigo, doutora. Eu devia ter reagido diferente. Mas agora eu não vou mais fazer isso, não. Eu vou reagir diferente. Opa, já tem um sinal de vida aí, né? Dê o tempo que o outro precisa. E nós temos um exercício imenso, que é o exercício do autocontrole. Então, não se esqueçam, validação, acolhimento, estado de presença, estar inteiro para o outro. São momentos muito importantes e ricos, e de grande também aprendizado para nós. Nessas escolas nós temos feito realmente as rodas com as crianças, e às vezes coisa simples, né? Uma das professoras criou um dado com uma carinha triste, carinha alegre, e aí as crianças jogam e contam, né? O que te deixa triste, o que te deixa alegre, e é um momento de se escutar, né? Essas crianças também. E as crianças gostam disso, e às vezes, quando a criança é muito pequena, a professora Priscila criou um personagem. Esse personagem virou uma almofada, e a criança, quando ela quer falar alguma coisa, né, que está lá angustiando, ela pega a almofada e todo mundo já sabe que ela precisa falar. Aí ela abraça a almofada e conta o que ela está passando, às vezes, algum medo, alguma tristeza, né, que ela está passando. Na escola, e vocês precisam estudar um pouquinho mais, porque aqui não dá tempo da gente tratar com tanta profundidade esse assunto, porque, obviamente, nós temos casos de violência sexual contra as crianças, não é? E isso é uma questão grave que os professores precisam se aproximar de psicólogos, trocar ideia com eles, assim, como que a gente conduz algo assim. Talvez a gente não consiga falar, né, sobre isso. E queria só deixar um parênteses aqui, talvez a gente não consiga expor, e nem era muito o objetivo da roda, aquela visão que já tem pergunta aqui, olha, para onde a pessoa vai quando se suicida, né? Então, os livros da Seitonei tratam da questão do mundo espiritual, não é? E também tem uma questão sobre... tem famílias que já cometeram suicídio e tem, né, isso parece que exerce uma tendência, né? Da nossa parte da Seitonei, a gente acredita, sim, que um espírito vai para o plano espiritual, e lá no plano espiritual ele vai emitir um pedido de socorro, e uma pessoa sensível a isso, que está lá no familiar, recebe esse pedido de socorro, que pode ser traduzido, opa, eu vou ajudar, mas também pode ser traduzido como eu vou até lá, não é? Até ele. Então, é uma questão que, para ser tratado isso, a gente precisa falar aqui, fazer uma outra abordagem, né, que não é o caso da mesa redonda, tá bom? Então, vocês têm preletores na regional de vocês, podem conversar com esses preletores, trocar uma ideia desse ponto de vista. Joeli, eu quero começar com uma pergunta aqui, porque acho que é bem interessante. Aqui tem uma pergunta que é um adulto que já conhece a Seitonei, tem uma certa cultura e foi diagnosticado com depressão em alto grau. Acho que duas questões aqui, né, que às vezes a gente pensa, bom, eu já conheço a Seitonei, está livre da depressão, né? Então, que bom que fosse assim, né? E aí parece que a gente coloca assim no texto, é bem interessante, é adulto, por que adulto passa por isso, né? E tem uma cultura, será que a cultura poderia evitar esse tipo de coisa? Parece que nessa pergunta tem um pouco dessas questões. Vamos conversar sobre isso? Sim. Vamos lá. Um estado de depressão, eu tenho assim uma tendência muito forte a pensar que é um sofrimento, né? Mas enquanto há sofrimento, há caminhos de possibilidades. Porque me parece assim, o pedido de socorro da alma. E tem muitos sentimentos, né, que levam à depressão. Então, foi abordado depressão em alto grau. Depressão é muito confundida com tristeza, uma melancolia. Esse termo é usado popularmente, não é? Ai, amiga, estou tão depressiva hoje, né? Mas a concepção científica da depressão é basicamente assim.
Aconteceu, muito provavelmente, um evento traumático, né? Ou a pessoa é submetida por bastante tempo a uma situação que gera um sofrimento psíquico, que ela não encontra saída, ela não consegue lidar. Questões recorrentes, enfim, cada um tem o seu repertório, né? O seu histórico. Mas, de todo esse tempo de contato com situações de depressão, eu identifico algo que é muito assim peculiar. Que todos esses acontecimentos da vida da pessoa, do passado, da infância, ou acontecimentos na atualidade, né? De repente até situações em ambiente de trabalho, desperta na pessoa um sentimento que é muito carro-chefe, que é assim, uma sensação de inconformidade. Eu não me conformo com isso que aconteceu comigo. Eu não me conformo que eu estou passando por essa situação. E aquilo transita dentro da alma de uma forma que cresce, vai crescendo. Então, esse estado que abala tanto as emoções, né? É uma sensação de uma queda, tem uma influência no nosso corpo físico. Então, vocês já ouviram dizer, né? Alma, corpo e espírito, disso nós somos feitos. E tudo isso está muito ligado em nós. Então, aquelas emoções, aquelas questões que não ficaram bem resolvidas e que são recorrentes e que são uma sombra, começam a afetar o corpo físico e a pessoa se sente indisposta a uma debilidade da vontade. O que eu gostava de fazer já não gosto mais. E as pessoas estão estranhando, porque eu mudei os meus hábitos. Não me convida para sair de casa, eu não quero. Mas tem uma coisa no corpo, né? Por isso que o tratamento melhor recomendado para casos de depressão clínica é a psicoterapia e é o tratamento medicamentoso. Por quê? Em casos assim, falta no nosso cérebro aquela substância responsável por regular o nosso humor, que é a serotonina. Vocês já ouviram falar. Então, o trauma é tão intenso, as coisas ficam tão intensas, que desequilibra o nosso corpo quimicamente. Olha só como as coisas estão tão perto, né? Acontece que em estados de depressão profunda, nós podemos equiparar essa sensação, essa angústia, como se fosse uma queda livre sem fim. Isso é um termo utilizado pelo psicanalista Winnicott, né, que foi um contemporâneo do Freud, e ele fala desse termo para caracterizar a angústia. É como se a pessoa entrasse numa queda livre sem fim. Imagina você cair, não parar de cair e não encontrar o chão, né? Então, mais o importante é conversar sobre isso e entender que há caminhos de possibilidade. É colocar o pé no fundo do poço e ter impulso novamente para subir. E quem vai ser esse fundo, né? Quem vai ser esse apoio? Todos nós. E aí é o que a ciência diz, né, Marcos? O tratamento melhor para a depressão, mas aí nós vamos pensar também em outras alternativas. Porque nós somos feitos de espírito. A espiritualidade, a religião, a oração, né? Então, a pessoa entra num movimento de tentar pedir o socorro. Isso tudo é muito útil e muito importante de perceber. Tem uma pergunta aqui dizendo, será que eu leio? Que falta religião. Você falou que a religião é importante, dizer que falta religião e que é para a gente deixar o mimimi
e dizer logo, você é filho de Deus, que resolve o problema. Bom, aqui acabamos de ler uma pergunta, eu gosto de perguntas polêmicas, né? Meu pai, jornalista, dizia o seguinte, não tem perguntas polêmicas, tem respostas comprometedoras. Eu diria o seguinte, acabamos de falar de uma pessoa que é da Seichonoye, adulto, líder, e que está com uma depressão profunda. Nós vamos dizer para essa pessoa o quê? Que ela não sabe que ela é filha de Deus? Não é? Obviamente, como eu falei antes, né, Jolie? Se você está diante de uma pessoa, né, você tem um caráter, né? Por exemplo, nós estamos, eu, a diretora Adalto, conhecemos aqui, vocês também, o professor Miyoshi Matsuda, né? E outros grandes da Seichonoye, que estão aí também, que, claro, né, você está diante de uma pessoa dessa, existe esse componente, de fato, a gente reconhece, né? Quem sabe a física quântica explique, onde você está com a outra pessoa, ela capta aquela tua energia, aquela tua vibração, e você já eleva a vibração dela num ponto que ela dá, né, uma, digamos assim, uma renovada na vida dela só de estar diante de você. Ótimo. Quem consegue ter esta, né, vibração já consigo mesmo, os preletores que conseguem, ótimo isso. Mas a gente também está tratando de um caso que muitas vezes o professor que está lá na escola, ele não pode sair dizendo aqui, você é filho de Deus, levanta e anda. Porque nós vamos deparar com problemas, né, que é problemas, mas espera aí, como assim eu sou filho de Deus? Né? A religião não diz isso? Então a gente está tratando dentro do espaço aqui, se fosse dentro da Seichonoye, a gente poderia discutir num evento só da Seichonoye e que não trouxéssemos pessoas educadoras de fora, né, dá para preletores, por exemplo, podemos falar dessa forma. Para um público em geral, por exemplo, eu que estou numa roda de conversa com um monte de criança, não sei a religião delas, um se mutilou, a outra se mutilou, a outra tentou 3 vezes suicídio. Eu posso pensar e vibrar que são filhos de Deus, tratá-los como filhos de Deus, ver a imagem verdadeira deles e, a partir daí, desenvolver alguma coisa que está lá. Ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos, né? Ouvir com amor, não é? Escutá-los com carinho. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Posso fazer um comentário? Pode, por favor. Quero só fazer um comentário sobre essa última pergunta, que eu achei bastante interessante. Tem uma mensagem produtiva para nós, né? Porque isso que essa pessoa elucidou, nós ouvimos muitas vezes. E essa palavra mimimi, deixa de mimimi, né? Realmente, depressão é algo bastante difícil de ser compreendido. Mas a mensagem central que me fica é assim. Diante da angústia do outro, dá muita vontade de ser muito prático, né? Em situações assim, tudo que nós não podemos ser é práticos. Porque não tem regra. Né? Esse é o grande desafio, principalmente para aquelas pessoas que são tão organizadas, né? Metódicas. Eu estou falando de um perfil, tá? De características de personalidade, que não é certo nem errado, é o que cada um é e pode ser. Tem pessoas que têm um sentido de organização tão grande, que tudo que ela põe a mão funciona, tudo que ela faz dá certo. Tem saída para tudo, não, você está complicado, está aqui a solução. Mas e quando se tratam das questões de sofrimento, né? Questões subjetivas da alma, aí toda a minha regra de funcionamento ideal do mundo, nada se aplica. Nada se aplica, por quê? Porque é preciso, nesse momento a prática não salva, né? Não socorre, porque é preciso a interação. É preciso entrar no tempo do outro. É o outro que dá o tempo. Eu tenho que desligar o botão do meu controle, né? Eu não tenho mais controle. Eu tenho muita admiração com pessoas que são extremamente organizadas. Porque fica essa sensação, né? Eu consigo controlar.
Mas em situações assim, tudo que não dá para ter é controle, dá para ter tentativas. Então isso é um desafio para nós, porque todas as regras, todos os postulados que nós acreditamos uma vida inteira, de repente não vale para aquela pessoa. Por isso que eu falei, o estado de presença, perceba o que é que o outro está querendo dizer, o que de fato ele necessita, né? Então, eu acho assim que foi uma excelente contribuição essa pergunta, porque nos faz pensar em tudo isso. Vou fazer uma pergunta aqui para você, Geli, que chegou, a respeito da questão que a gente discutiu aí nos bastidores sobre resiliência, né? Que é uma questão que traz muito, tem vindo muito, né? Os jovens de hoje não têm resiliência. Porque o pessoal mais antigo diz assim, quando eu chegava em casa e eu falava para alguém, né? Meu pai, me botaram apelido. Você imagina eu, sobrenome Pinto. Fala nada, né? O meu pai dizia, vai lá e quebra a cara dele. Né? E se você apanhar, você volta e apanha de mim. Aí a gente era obrigado. Que bela sociedade que nós estamos criando, né? Vai lá e quebra a cara dele. Mas aí o pessoal antigo diz assim, não, mas funcionava, viu? Porque o cara sofria bullying, todo mundo tinha apelido e sobrevivia. Essa molecada de hoje não aguenta nada. Qualquer coisa de bullying, né? Parece que eles se afetam. Bom, eu andei lendo por aí que, de fato, né? Quando você sente que você pertence a algum lugar, voltando ao pertencimento, quer dizer, pode ser que minha mãe batia de chicote, pode ser que meu pai tinha lá os seus defeitos, mas tinha uma família, né? Eu estava lá, etc. Tal, tinha estrutura. Talvez eu conseguisse resistir mais. E hoje eu me apoio em quê? Acabou a resiliência, o pessoal antigo que está por aí é mais forte, é melhor? O que está acontecendo? Bom, esse assunto sobre resiliência dá uns 10 dias de reflexão, né? O pessoal não está com pressa, não tem problema, não tem? Então tá, nem eu. Assim, quando eu começo a ouvir muito um conceito, né, na sociedade, e a mídia fala, e aquelas mensagens lindas, né, nas redes sociais, aquelas postagens, né, falam de resiliência, eu fico um pouco cismada, porque eu acho que há um perigo nisso, né? Que é rotular as pessoas. Então, é como você disse aí um termo, nossa, mas na minha época, né, isso para mim era muito pequeno, hoje os jovens de hoje em dia não aguentam nada, os jovens de hoje em dia não são resilientes. Então vejam, eu acho que há controvérsias, né? Porque resiliência é um termo que vem da física, mas que a psicologia tem falado, os profissionais de saúde mental têm falado, que é essa capacidade, né, de voltar a ter uma disposição de enfrentar a vida após ter passado por um grande trauma. Um evento traumático, algo que foi muito difícil de ser suportado. Mas aí eu penso que, a partir do momento que nós nascemos, o nascimento é o nosso primeiro trauma, né? Porque o útero materno é o lugar mais seguro para se viver. Ainda que aquela mãe rejeitasse o seu bebê, lá dentro ele se sentia protegido, alimentado, talvez não de afeto, né? Então imagina vocês, aquele choro do nascimento. Nossa, o mundo é muito grande, imagina o bebê, né? Como que eu vou fazer para sobreviver aqui? Quem é que vai cuidar de mim? Freud, com a sua grande contribuição na psicanálise, alertou a respeito disso. A partir do momento do nosso nascimento, nós já somos afetados pelo mundo, que é muito grande. Por isso nascem os afetos.
Então, se nascer é complicado, imagina a nossa força para sobreviver. Nós já nascemos tendo que fazer força. Força de sobrevivência física. E nós vamos nos desenvolvendo e vem a sobrevivência emocional. Então, por uma vida toda, esse processo ele não para, ele não é interrompido. Quando nós falamos resiliência, parece que é algo que vem de vez em quando, né? A partir de algo terrível que alguém possa passar. Então tá, vamos pensar nesse termo. A força emocional diante das dificuldades. Isso está em nós. Isso está em cada um de nós. Aí você vai me perguntar, mas e a intensidade dessa força? Todos nós temos essa força igual? Não. Porque cada um de nós sentimos a vida de forma diferente. Personalidades diferentes, meios de educação diferentes. Então, se está ventando bastante lá fora, para duas pessoas diferentes, o vento tem outro significado, não é? Para um pode representar uma brisa, e para o outro uma tempestade. É o mesmo vento, é a mesma velocidade do vento. É notório que algumas pessoas estão se sentindo mais enfraquecidas diante da vida. E outras estão com mais disposição para enfrentar os problemas. Educação, escola, família, tudo contribui. Mas eu sinto assim, cabe a mim, cabe a cada um de vocês, né? Olhar lá na alma de cada pessoa e acreditar que existe uma força. Às vezes essa força está apagadinha, mas tem uma força lá. Quando eu atendo um paciente doente com câncer, que fala, nossa, agora eu vou ter que fazer um tratamento, uma quimioterapia, e eu não sei onde tudo isso vai dar. Eu costumo dizer, você não conhece muito bem a força que você tem. Nós não conhecemos. E é diante das grandes dificuldades da vida que muitas coisas são acionadas em nós. Muitos recursos. Mas também nós temos que admitir que algumas pessoas estão com maiores dificuldades. E aí entra a nossa boa vontade, né? De dar as mãos, de acolher e de trazer. Então, e a questão da resiliência tem sim os fatores culturais, sociais, né? O sofrimento sempre existiu. Então, não dá para dizer que antes sofria menos, hoje sofre mais. Mas, enquanto há sofrimento, há caminhos de possibilidade, né, de melhora e de romper e ter dias mais favoráveis, eu penso. Vamos lá. Aqui tem uma pergunta sobre escola, né? Em minha escola há uma turma de 8º ano com muitos casos de automutilação, né? E o que fazer? Em especial uma aluna muito calada e introvertida. De certa forma, a gente conversou um pouco já sobre isso, não? A ideia é, inclusive, procurar psicólogos que possam ajudar você a pensar nessa questão. Nós estamos com uma parceria com uma psicóloga, a Renata, e o que ela faz? Ela faz a roda de conversa com as crianças e conduz a roda muito brilhantemente. Tem psicólogos que sabem fazer muito bem isso, né, Julie? Não sei se é uma formação especial ou não, mas ela tem uma grande capacidade de fazer a roda com as crianças, de gerenciar essa roda. E eu fico responsável pela roda pedagógica, quando a criança tem dificuldade de aprendizagem. Então, eu trato esse tipo de trabalho. Às vezes, surgem algumas outras dificuldades que as crianças acabam expondo nessa roda pedagógica. Isso tem feito um trabalho muito interessante. Fora isso, para terminar, quando a gente monta os grupos da aprendizagem cooperativa, ao montar o grupo, você identifica dentro das suas crianças, dentro dos seus adolescentes, um adolescente, uma criança que tem uma alta habilidade de, digamos, competência emocional, né? Competências emocionais altas. Já identificaram? Vocês têm, quem é professor, lembra de uma criança que todo mundo quer estar perto,
de um adolescente que todo mundo faz roda, sim ou não? Lembram deles? Então, e aí a gente às vezes põe uma criança que tem muita dificuldade, né, comportamental por N problemas, e essa criança que tem essa capacidade vai fazendo essa intermediação. E é muito interessante porque não é uma intermediação, vou tratar você, etc. e tal. Não, é no dia a dia, fazendo o outro aprender uma coisa que ele não sabia, ajudando ele a melhorar na sua letra. Isso vai ajudando essa criança a se descobrir, não é? Olha, eu pertenço, eu sei, eu posso, eu consigo. É impressionante o número de crianças, por exemplo, que entram, às vezes, num processo de muita tristeza porque elas se acham burras. Vocês já perguntaram alguma vez para os seus alunos quem aqui se acha burro? É impressionante a quantidade de criança que vai levantar a mão. Se não levantar a mão, você conversa no tete-a-tete, eu me acho burro. E um caso de um menino que chegou agora de Salvador para nós, que ele chegou e quando foi avaliado, com 10 anos de idade, pré-silábico. Com 10 anos de idade, tá? No terceiro mês, com esse trabalho que a gente está desenvolvendo, ele escreveu um parágrafo inteiro. Aí a professora chamou ele e disse, olha aqui, você escreveu esse parágrafo. Não, não fui eu, não. Foi você, eu vi você escrevendo. Ele disse, nossa, então você é a primeira professora que descobriu que eu sei escrever? Ele estava tão convencido de que ele era incapaz e que ele não conseguia escrever. Nos testes, nas avaliações, ele dava pré-silábico, para vocês terem uma noção. Quem que fez essa mediação e tirou esse menino disso? Um grupo de meninas que sentou junto com ele, com altíssimas habilidades emocionais, e é um baratinho você vê elas. Você consegue sim, vamos lá, para de preguiça. Um professor falar para de preguiça, está morto, não? Uma outra que para de preguiça, vamos lá, rapaz. E ele conseguiu fazer esse avanço. Então, não tem resposta muito simples para essas coisas, né? É preciso a gente estudar muito, mas nós precisamos nos aproximar dos psicólogos. Concorda, Julinho? Sim. Muito obrigado. Até porque tem muito professor e quando a gente fala que a psicóloga vai fazer roda com as crianças, elas dizem assim, mas só com as crianças? Não sei se elas estão precisando também fazer a roda de conversa. Estão ou não estão? Muito, né? Jolie, tem uma pergunta aqui bastante interessante. A pergunta é o seguinte, por exemplo, cão que ladra não morde. Mas é uma boa pergunta, né? Ou seja, por exemplo, a gente tem aquele estigma que quando a pessoa anuncia demais, ela não vai fazer. Não é? Tem esse estigma. É um estigma mesmo? Isso aí confere? O cão que ladra morde. Eu não sei, se você procurar um pitbull aí, eu não sei se isso é verdade. Morde sim. Isso também é um fator bastante importante, né, nessa temática de suicídio, esses ditos populares. Quem vai se matar não avisa, né? Avisa. Como eu disse para vocês, o suicídio é um tema bastante complexo, de fatores múltiplos. Uma pessoa que dá sinais, ela pode se matar, e aquela que não deu sinal nenhum também pode se matar, né? Quando o Marcos contou do amigo dele, do encontro do café, e depois ele se matou, ele me contou e falou assim, nossa, mas naquela conversa jamais eu podia identificar algum sinal. Nesse caso, muito provavelmente, ele já tinha uma decisão pronta. Isso nós chamamos de ideação suicida, intenção. Qual é o nível da intenção? Tudo isso pode ser avaliado, né? Numa particularidade desse estudo, que é chamada avaliação de risco. A gente ainda pode falar disso. Então, é muito importante para nós não cairmos nessa tentação desses rótulos, né? Porque, por exemplo, quando nós falamos, os estudos mostram também que a religião é um grande fator de proteção, a religião é um grande fator de proteção contra o suicídio.
Mas uma pessoa que é extremamente religiosa, né, muito devota, dedicada, quando está passando por uma situação de uma depressão grave, ela tem a sua relação com Deus abalada, a sua fé. Ela põe muita coisa em xeque, não é? Pelo próprio estado emocional. Então, é preciso flexibilizar, porque são as particularidades, né? Como eu falei. Que a Jolie trouxe uma coisa interessante que queria que você falasse brevemente antes da próxima pergunta, porque na conversa que nós tivemos em Biúna, não é? Sim. Ela falou, então, para identificar, por exemplo, se a pessoa já tem um plano, não é? Ou se ela imagina um suicídio como uma saída, mas não tem um plano. E veja como é importante, né? Esses dias eu estava numa escola, notando uma professora que não estava bem, e eu chamei ela para conversar. Disse, olha, você não está legal, né? Vamos conversar. Desde que sua mãe faleceu, senti que você parece que se abalou muito. E ela me confessou, nessa hora, dizendo que ela acha que o caminho dela seria partir, se suicidar. Porque ela falou assim, que às vezes eu penso em suicídio porque assim eu me desligaria de tudo isso que eu estou vivendo. E era uma relação muito forte com a mãe. E aí eu fiz justamente o que a Julie nos falou, disse, mas você já pensou como fazer isto? Né? Quer dizer, não, só pensei, porque ela é religiosa, ela tem filhos, né, esposo, tá? Ah, ok. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. E pedir, então, depois para a psicóloga também acompanhá-la, perguntando se ela gostaria, né, que a psicóloga acompanhasse. Eu tenho trocado uma ideia com ela. Evangélica, né? E não estou falando de quem é evangélica mais forte ou mais fraca, ou seja, ela tem a religião dela. E, de certa forma, a gente está usando isso como um fator de proteção para ela própria, né? E daquele acolhimento. Então, nós alertamos 2 ou 3 amigas próximas, em qualquer sinal que ela tenha, assim, que ela está mais debilitada, mais fragilizada, a gente já apoia, já conversa, já evoca a fé dela, até para saber, como você falou, se essa fé está realmente vinculada a alguma coisa ou não, né? Porque às vezes você pode dizer, Deus me abandonou, Deus não gosta mesmo de mim, né? E vai. Então, eu queria, talvez, você tocasse rapidamente sobre essa questão, né, desses fatores de identificação. Quando nós pensamos em suicídio, então, tem os chamados fatores predisponentes, né? São questões que atravessam a história de vida da pessoa e que representaram grandes traumas. O que podem ser esses fatores, então? Acho importante citar para vocês alguns aqui que eu vou tentar lembrar. Transtornos psicológicos, psiquiátricos, né? Transtornos mentais, patologias mentais. Outro fator é quando a pessoa já teve casos de suicídio na família, né? Um outro fator também é uma doença incapacitante, por exemplo. Um outro fator é a pessoa ter um problema com dependência química por álcool ou drogas. E tem os chamados, e questões também, né, de personalidade, uma personalidade mais impulsiva, mais agressiva, tem uma tendência maior. E tem aqueles fatores que são os precipitantes, que nós podemos chamar de situações mais atuais, eventos atuais. Então, a perda de um emprego, a morte de um ente querido, um acidente fatal, né? Que são eventos que estão no aqui e agora e que também pode disparar tudo isso. Então, é importante saber, mas eu acho que dentro do caminho de algumas tentativas, né, de abordagem ou de acolhimento, é preciso pensar numa breve avaliação de risco. Qualquer um de nós podemos fazer, desde que esteja presente todos aqueles recursos que eu já havia dito, né? Aquela escuta atenta e a predisposição em ajudar. Dependendo do relato, você pode ir conversando devagar com a pessoa e fazendo perguntas de uma forma sutil.
Por exemplo, quando a pessoa fala, nossa, eu tenho tido tantos pensamentos ruins, tenho pensado muita coisa ruim. Ela não diz a palavra morte, né? Ela não diz claramente, eu quero me matar, porque é pesado. Então, mas quando você percebe que a pessoa vai ficando mais angustiada, né? Ela vai mostrando com o corpo e com a presença dela que ela está muito aflita, uma das formas de introduzir o assunto e chegar no ponto é, por exemplo, eu estou entendendo, né? Você tem passado mesmo por muitas dificuldades. O que é isso? Validação. Eu estou conseguindo entender o que você está dizendo. Mas, diante dessas dificuldades todas que você tem passado, em algum momento você chegou a pensar que a vida não vale a pena? Né? Aí a pessoa fala, sim, cheguei a pensar. E quando você pensou a respeito disso, você chegou a pensar que a morte pode ser um alívio para você? Sim, cheguei a pensar que a morte pode ser um alívio. E aí você pode continuar, dependendo do vínculo ali, né, de confiança que é estabelecido. Tudo bem se a gente conversar sobre isso, estou aqui para ajudar. Né? E quando você pensou na sua morte, como que você imagina que vai ser o seu fim aqui nesse mundo? A pessoa pode dizer, não, doutora, eu não tenho coragem de fazer nada contra mim mesma, né? Porque eu tenho minha fé, eu tenho meus filhos. Mas quando a pessoa diz, realmente, eu tenho pensado em algumas coisas mais concretas. Então, você vai tentando caminhar nessa conversa, né? E a pessoa, ela vai se sentir acolhida e vai abrir. Eu decidi, eu não quero mais, eu tenho uma forma, eu já tenho um plano. Então, dentro dessa avaliação de risco, a primeira coisa a pensar, né? A primeira coisa a abordar nessa conversa, pensar o que está acontecendo com essa pessoa. É o primeiro momento. O que está acontecendo. Depois identificar o estado mental. Se ela está em desespero, se ela é uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico e de repente ela tem delírios, podem ser várias situações, não é? E depois investigar um pouquinho o nível dessa intenção. Porque veja, o caso que o Marcos acabou de citar, era uma professora, ela disse da morte como um alívio. Tem gente que fala, nossa, eu preciso de descanso. Aí pensa no cemitério, aqueles passarinhos cantando, as borboletas lá, aquela coisa, a florzinha, né? Aquele silêncio. Aí a pessoa fala, nossa, eu preciso desse silêncio na minha vida. Mas não precisa morrer, né? Enfim. Então, quando a pessoa fala, eu penso na morte, mas eu não tenho intenção de tirar a minha própria vida, ela tem ideias a respeito da morte. Agora, quando a pessoa fala que ela já tem um plano e você percebe, mas como foi que você chegou a essa conclusão? Que, de repente, para você, seria melhor ter esse final de vida, né? Esse tipo de morte. Eu pesquisei na internet, né? Eu já entendi quais são os métodos, então ela já tomou mais contato, percebe? A coisa está mais grave. Então você pergunta, e você já conseguiu, né? Já trouxe para perto de você esses meios, então você vai perceber que a pessoa já tomou contato com os meios letais, infelizmente, né? Arma, veneno, enfim. Então, ela está num risco grave. E aí, é preciso tomar uma providência. Se a pessoa já tem um plano, e se ela já teve outras tentativas de suicídio, ela está num risco maior. Como nós identificamos uma pessoa que está num risco maior? Porque ela já tentou outras vezes. Tá? E aí é momento, então, de pensar, e entra o prático, né?
Aí as pessoas que são práticas, metódicas, nesse momento, elas são muito eficazes. Porque aí vai ligar aquele radar e vai pensar assim, bom, tenho que comunicar aos familiares, né? Pensar numa consulta médica, psiquiátrica de urgência, o médico vai avaliar a necessidade de internar com urgência e, principalmente, acionar uma rede de apoio imediata, não deixar sozinho, acionar os familiares. E se caso a pessoa declarar, eu já atendi um paciente assim, eu vi que ele estava totalmente decidido. Ele tomou a decisão. Não tinha mais o que pudesse ser negociado, né? Então eu chamei os familiares, falei do risco e disse, ele não pode ficar sozinho. Transforma a casa numa rodoviária, cada hora entra um, entra e sai. Mas cada um deve ser respeitado dentro da sua condição. Mas quando a pessoa, ela tem uma intenção de morrer, porque ela pensa na morte como descanso dos problemas, né? Então aí cabe essa outra conduta de acionar a rede de apoio. Ver quem são os amigos mais próximos, né? Acionar a escola, convidar para pertencer a alguns grupos de cunho social, por exemplo, religioso. E como abordar isso com a pessoa, então? Porque ela não pode sair de uma conversa flutuando, né? Olha, eu diria assim, como foi importante a nossa conversa hoje. Como foi importante você ter dito todas essas questões, e eu te agradeço pela confiança. E eu estou aqui para te ajudar. A partir das coisas que você me contou, né, eu me vejo na necessidade de te ajudar. Então, eu te digo, você está precisando agora de mais proteção. Tudo bem se você me contar quem são seus amigos, tudo bem para você se eu conversar com teus pais, e a pessoa vai dizendo, né? Vamos tentar encontrar aí uns 4, 5 telefones de pessoas que, quando você se sentir muito angustiado, você vai ligar. E cuidado com o que você promete, porque dá uma vontade louca, assim, de dizer, olha, eu durmo com o celular ligado, viu? Você pode me ligar qualquer hora do dia ou da noite. Aí você tem aquele sono pesado, o celular toca, você não ouve. Ou você vai para o cinema com a tua esposa, fica lá 1h30 com o celular desligado. Aí sai do cinema, vê lá 15 ligações do seu aluno, do seu paciente. Né? Aí você fala para os pais, olha, pode contar comigo. Eu estou inteiramente disponível. Imagina se acontece da pessoa se matar. O que vai acontecer? Isso pode até gerar um processo, né? Então, nós temos que ter esse equilíbrio também entre o nosso autocuidado e o cuidar do outro. O nosso fortalecimento emocional para poder estar disponível para o outro. Então, pensar, para fechar essa questão, que tem 3 tipos mais básicos de suicídio. Aquele que é o suicídio melancólico, aquela pessoa mais triste, né, com características mais de um processo bastante melancólico, pessimista diante da vida, sem saídas. Uma outra característica é o suicídio impulsivo, né? Vem aquela raiva, vem aquela emoção tão grande, aquela angústia, que não passa por um filtro, é como se fosse uma catarse, né? uma descarga. E pela impulsividade, então a pessoa vai e comete o ato. E o suicídio confusional, que a pessoa entra num estado de desespero, porque de repente ela está
numa condição de um delírio, de uma alucinação. Então, não são somente as pessoas lúcidas e conscientes que se matam, pacientes psiquiátricos, né? Que imaginam, eu vou pular desse prédio porque tem um bandido atrás de mim aqui na sala, tem alguém com uma arma querendo me matar. A pessoa vai na direção da janela e pula, porque tinha alguém perseguindo, percebe? Então, são questões que é preciso perceber as diferenças e ficar atento para o grau de risco e quais as providências a serem tomadas. Eu falei algumas, mas isso também cabe muito para a intuição de cada um. Como é importante, a gente detectou, Joeli, quando as crianças conversavam, pré-adolescentes, na verdade, até adolescentes, né? Então, sempre estavam em 3 ou 4, que conheciam a história de vida um do outro. E como eles conseguiam criar uma rede de apoio. Era muito bonito de ver. Então, às vezes, na sua escola, criar essa oportunidade de conversar sobre esse assunto, porque eu fui fazer uma palestra sobre depressão, não é a minha especialidade. Então, o que eu falei para a molecada? Como funciona o consciente, o inconsciente, as tristezas onde estão, não é? Como lidar com essas tristezas, que muitas vezes você tem alguma coisa que você deseja mudar, mas existe uma força interna muito grande que às vezes não impede de você mudar, isso está lá no inconsciente, que representa lá 95%. Molecada se encantou. Quem sabe você não leva uma palestra simples assim para eles, né? Para falar sobre a questão de onde estão os sentimentos. E foi tão impactante porque depois a vice-diretora me chamou dizendo que uma criança lá, uma pré-adolescente, correu para casa para chamar o tio, que é alcoólatra, e dizer para ele assim, eu já descobri onde é que está o seu problema, tio, o senhor não é o culpado, está tudo no seu inconsciente. E falou para ele assim, não, porque o senhor tem lá um problema que o senhor passou com seu pai e tal, e ficou gravado, essa mágoa, e como é que o senhor lida? Foi muito forte. Depois eles queriam falar sobre, fazer uma roda de conversa para falar sobre isso. Eu fiz várias rodas com eles, e as rodas, eu percebi isso. Depois que você conversou conosco lá em Biúna, me deu muito elemento para enxergar isso, né? Eles diziam, não, mas pode deixar, viu, professora? Aqui está comigo, viu? Não largo, não. Então, de certa forma, eles percebendo que isso é importante, né? Quer dizer, que essa ação é importante, a gente acaba favorecendo isso dentro da escola, e é possível fazer, né? Só que precisa estudar, se debruçar, para fazer a coisa de maneira certa. 3 minutos aqui, Geli, tem uma professora que acho que, como ela fez acho que foi um desabafo, né? Eu acho que vale a pena a gente ler. Ela é professora, lida com essa situação, né, em que já vi vários alunos, né, com desejo de se matarem. Qual é a solução? Mas, enfim, eu acho que o que ela traz aqui, e a gente acolhe você, como você, Marcos Rogério, eu também pergunto, o que eu poderia ter feito pelo meu irmão que se suicidou em 2015? Então, eu quis fazer essa pergunta, né, para que essa pessoa se sinta acolhida por todos nós, para dizer para você, né, Joeli, que não é uma situação tão fácil de superar, nem em que sentido? Às vezes você se sente responsável, né, por isso, mas quero também dizer para a Joeli que nós tivemos um caso muito grave em Biúna, né, que esteve conosco no seminário de Biúna. Era um caso, né, bastante sério. Com a fala da Joeli e com as palestras na academia de Biúna, ela foi percebendo onde estava a questão. Nós fizemos o Shinsokan de oração mútua. Ela teve um despertar assim impressionante no Shinsokan de oração mútua. Falou lá para nós que ela já tinha identificado de onde vinha esse desejo, numa questão com a mãe, né? Pedimos para a regional acompanhá-la e a gente tem excelentes notícias que ela está muito bem, por sinal. Então, também temos, né, essa capacidade de trabalhar, né, Joeli? Palavras finais, Joeli? 2 minutos. 2 minutos. Bom, 2 minutos, o que eu vou dizer? Vamos lá. Bom, muito obrigada, né, essa pessoa que dividiu algo tão particular sobre essa questão do irmão. Realmente, isso é uma questão para a vida toda, em cada momento, encaixar um pedacinho.
Mas com os nossos entes queridos, né, familiares, a tendência é o estado de luto durar um pouco mais, e com ele esses questionamentos, né, que faz parte daqueles que amam. Se eu tivesse feito diferente aquele dia, né, se eu tivesse estado lá a tempo, mas nós não podemos nos esquecer que por mais que sejamos prontos, presentes, amáveis, cada um de nós temos uma relação peculiar com a vida. Nós estamos numa mesma família, tivemos a mesma educação, mas a minha forma de considerar a vida é diferente da forma como meu irmão considera. Porque são questões muito particulares, né? Um dia eu dei o exemplo do bolo. Tem um bolo fatiado aqui, e alguns pedaços não estão bons, estão estragados. É um pedaço que está estragado. Eu posso tirar aquele pedaço e continuar com o bolo. Ou então eu posso pegar o bolo inteiro e jogar fora. Está certo ou está errado? Depende de cada um. Então, quando nós amamos, nós sempre vamos sentir que faltou mais, né? Mas isso é um exercício constante, porque pensar que a tua presença na vida do seu irmão foi algo que o ajudou a viver no tempo que ele pôde estar aqui. Nos momentos de dificuldade, de grandes impasses, o quanto a sua presença trouxe alívio. Nós não sabemos de fato o que nós significamos para o outro. Mas quando algo não vai bem, a nossa tendência é imaginar que nós somos faltosos, que nós não somos bons. Mas nós somos suficientemente necessários para o outro, né? Então, eu quero terminar a minha fala dizendo que o melhor caminho diante de situações difíceis é a boa vontade, né? Você não precisa ter as suas coisas completamente resolvidas para estender a mão para quem sofre. Mas quando você percebe uma ambivalência, é importante citar, né? Uma ambivalência, a pessoa diz, eu não quero mais viver, mas ela está contando para você que ela não quer mais viver. Isso é um bom sinal, é um pedido de socorro. Então, o mundo já não é mais tão interessante as coisas, mas você, dentro daquilo que é possível, estende a mão e fala, vem, vamos ver outras formas de poder estar aqui e continuar. Então, o processo de fortalecimento emocional de alguém, ele tem como uma questão muito importante, que é o resgate da própria identidade. Ajudar o outro a resgatar o melhor de si mesmo. Olhar para o outro e identificar algo de bom. Olhar todo aquele comportamento de agressividade e tanta coisa e acreditar lá no fundo da tua alma. Aí no fundo dessa alma tem alguém bom, tem alguém que é puro. Uma pessoa tão agressiva está se defendendo de ser traída, não é? No tempo da inocência, ela confiou. E essa confiança que ela deu a alguém não foi devidamente cuidada. Então, ela se arma de agressividade. Mas a alma está com muita saudade do tempo da inocência. Então, não tem situação que seja tão grande quando nós estamos ali ouvindo aquele relato terrível, mas a nossa atenção está lá, dentro da pessoa, e nós estamos atentos.
tem alguém maravilhoso aí dentro, tem uma essência perfeita, né? O que eu posso fazer para que você se desperte para isso? Ajudar a pessoa na reconstrução de si mesma, no resgate da identidade e promover, né, toda essa rede de apoio, para que então ela possa ressignificar a relação dela com a vida. Nós vamos ter um tempo melhor em tudo que nós passamos, quando nós nos permitimos dar um novo significado, como do passado. Não posso mudar o passado, mas eu posso olhar para o que aconteceu lá e agora, com a minha maturidade presente, dar um novo significado e me libertar de todas as coisas que não me deixam crescer. Olhar para o outro e convidá-lo a ser quem ele é, na essência, puro, perfeito e como Deus criou, porque assim a gente é mais feliz. Muito obrigado, Joeli. Aqui terminamos a nossa conversa. 1h30 que passou rapidinho, né? Obrigado pelo carinho de vocês também. Muito obrigado. Você está convidado para uma jornada mágica de imaginação, sonhos, criação e realização. No dia 15 de setembro, a Seicho no Ie do Brasil realizará a Convenção Nacional do Departamento Infantil e Kodomokai, em paralelo com a 38ª Convenção Nacional da Seicho no Ie do Brasil. Um evento dedicado a explorar o potencial infinito das crianças. Com o tema Imaginar, Sonhar, Criar e Realizar, nosso objetivo é incentivar cada criança a desenvolver as suas habilidades e talentos divinos. Acreditamos na importância de plantar a semente da fé, do talento e da criatividade na infância, para que germinem e floresçam no futuro. Venha aprender, se divertir e crescer conosco. Confira nossas páginas do Instagram, Facebook e YouTube para mais detalhes e inscrições. @seichonoie oficial, @mulheres.sni, @fraternidade.sni. Para mais informações, entre em contato com nosso suporte pelo WhatsApp. Esperamos por você no 15 de setembro na subsede da Seicho no Ie do Brasil, Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 348. E contamos com o apoio de todas as regionais para este grande evento. Vamos juntos imaginar, sonhar, criar e realizar. Até lá!